Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. No vídeo de hoje nós vamos dar sequência à nossa aula de introdução à teologia pentecostal. Estamos estudando a teologia pentecostal, da CPAD, e nós estamos falando a respeito da bibliologia. Então hoje nós vamos falar da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Só que antes de entrarmos no conteúdo deste vídeo, eu já quero lhe fazer um convite. Você que caiu de paraquedas no canal, não apertou esse botãozinho vermelho que está logo abaixo, eu te peço humildemente que você acesse e aperte esse botãozinho, se inscreva em nosso canal. Faça parte desse canal, também ative o sininho das notificações para ficar informado toda vez que subir um vídeo novo para o canal. E também dê o seu like, dê o seu like, que o like é importante. Mete o dedo e você dando like, você ajuda o YouTube a reconhecer que esse vídeo é importante, o canal é importante, e assim ele expande o nosso canal para mais pessoas, irmãos em Cristo Jesus. E também não esqueça de compartilhar os vídeos aqui publicados no canal para os seus amigos em grupo de WhatsApp, Facebook, Instagram. E assim você estará me ajudando, divulgando o meu canal. Eu te ajudo com o conteúdo e você ajuda na divulgação e se inscrevendo em nosso canal. Então nós vamos falar da inspiração divina da Bíblia Sagrada. Estamos na página 30 da Teologia Pentecostal, que é uma teologia muito top para servir no nível introdução intermediário para os nossos estudos. Vai começar assim. Matthew Henry, um dos maiores expositores das Sagradas Escrituras, é categórico ao se referir à inspiração da Bíblia. As palavras das Escrituras devem ser consideradas palavra do Espírito Santo. Quem está dizendo é Matthew Henry, um grande expositor da Sagrada Escritura, que as palavras da Escritura devem ser consideradas palavra do Espírito Santo. Por quê? Porque a Bíblia ela é inspirada por Deus. E inspirada é um significado, se não me faz mal o sentido geral, de insuflar. Ou seja, Deus inspirou nos seres humanos, nos escritores, o teu espírito. Então, nenhum escritor da Bíblia escreveu a Bíblia porque quis. Não, você pode ver que ela é uma sequência de conteúdos doutrinários que uma faz conexão com a outra, porque é o mesmo espírito. E vai continuar. Como não concordar com Henry? Basta ler a Bíblia para sentir, logo em suas palavras iniciais, a presença do Espírito Santo. Querido, não tem coisa mais gostosa e maravilhosa quando pegamos a Bíblia para estudá-la, meditá-la nela, nós sentimos aquele arrepio, aquela doçura do Espírito Santo, uma presença nos invadindo, uma paz tomando ambiente. Isso é sinal que o Espírito Santo está contida na Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus. Que outro livro trouxe tanta mudança à humanidade como a Bíblia Sagrada? Romero, Aristóteles, Camões, Karl Marx? O Capitão de Marx, por exemplo, embora considerado a Bíblia do comunismo, é tão seco e árido que dificilmente alguém consegue lê-lo do início ao fim. A Escritura, porém, vem sendo lida de geração em geração com o mais vivo interesse. O imperador brasileiro Dom Pedro II revelou que a lia cotidianamente. Então, qual livro traz tanta mudança para a humanidade? Nenhum livro. Porque ler livro de ficções não nos faz mudar. Ler livro de romance não nos faz mudar. Ler livro de poesia não nos faz mudar. Agora, ler as Sagradas Escrituras. Há uma transformação. Por quê, irmão Luciano? Porque é o único livro que você dialoga com o escritor.
Você está meditando na Bíblia, o escritor está vivo falando com você. Olha que coisa linda. É uma revelação de Deus, querido. Querido, é muito gostoso quando você senta para meditar na Bíblia. Você sente Deus falar no teu coração. Porque o escritor não está morto, ele está vivo e reina pelo século dos séculos. Aleluia. Aí tem a pergunta, qual a diferença entre ela e os demais livros? Sem dúvida, a sua inspiração. Aí vamos para a definição etimológica. A palavra inspiração vem de dois vocábulos gregos, theos, Deus, e pneuston, sopro. Literalmente significa aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Então, a linguagem original do grego vai dizer que literalmente é aquilo que é dado pelo sopro de Deus. Ou seja, as escrituras foram sopro de Deus. Então, agora nós vamos para a definição teológica. Ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores sagrados, que os levou a produzir de maneira inerrante, infalível, única e sobrenatural a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Nem tem a consulta no dicionário teológico de Claudio Honor de Andrade. Então, tá frio, né? Só com um cafezinho para esquentar. Então, na sua definição, olha só, na sua definição etimológica, na raiz da palavra ou no conceito original, ela é o sopro de Deus. E na definição teológica, é a ação sobrenatural do Espírito Santo sobre os escritores. Então, olha que interessante. No original, eu tenho um sopro. E na minha visão teológica, eu tenho uma ação. Ou seja, a Bíblia só foi escrita por seres humanos porque teve uma ação de Deus. Externa, não, interna. O Espírito Santo os capacitando, os guiando para produzir o que chamamos de Sagrada Escritura. E por que inerrante e infalível? Porque o Espírito Santo de Deus não erra. Então, quem escreveu foi autores humanos, mas inspirado pelo Espírito. Não é Pedro, se não me engano, vai dizer que a Bíblia não é de autoria própria, como assim, se você quisesse colocar aquilo, não, isso aqui para mim encaixa, isso aqui para mim cabe, faz minhas vontades, meus desejos, então eu vou colocar, não. É a vontade de Deus revelada para o homem. Amém? Então vai dizer assim, em português a palavra inspirar é originária do verbo latino inspirare, que significa introduzir ar nos pulmões. Olha o que eu falei que é internamente. Deus introduziu um ar, um espírito nos pulmões, dentro. É um processo fisiológico tão necessário à vida, que a mantém em pleno funcionamento. É algo automático, independente de nossa vontade. Basta estarmos vivos para que o ar nos entre pela boca e pelas narinas e nos chegue até os pulmões. Assim também ocorreu com os santos profetas e apóstolos usados para escrever a Bíblia Sagrada. Olha que interessante, né? O Espírito Santo insuflou-lhes a palavra de Deus de tal forma que foram eles impulsionados a registrar os arcanos e desígnios divinos de maneira sobrenatural, inerrante, infalível e singular. Querido, não tem como querer dar meia volta e se desviar. A Bíblia é inspirada por Deus. Além de nós afirmarmos teologicamente que ela é inspirada por Deus e etimologicamente que é o sopro de Deus, na própria Bíblia fala, querido, se abre a Escritura, tem diversas passagens conceituando essa inspiração. Nenhum outro livro foi inspirado dessa forma. Foi um milagre que se deu na área do conhecimento humano e nunca mais se repetiu. Agora vamos para a inspiração verbal e plenária da Bíblia. É a doutrina que assegura ser a Bíblia, em sua totalidade, produto da inspiração divina. É o que nós cremos, em totalidade, querido. Não é partes, não é porção. É de Gênesis a Apocalipse. A Bíblia é produto
da inspiração divina. Então, assim, plenária. Todos os livros da Bíblia, sem qualquer exceção, foram igualmente inspirados por Deus. Verbal. O Espírito Santo guiou os autores não somente quanto às ideias, mas também quanto às palavras dos mistérios e concerto do Altíssimo. Segundo Timóteo 3,16. A inspiração plenária e verbal, todavia, não eliminou a participação dos autores humanos na produção da Bíblia. Pelo contrário, foram eles usados de acordo com seus traços personais, experiência e estilo literário. Por que a Bíblia tem estilo literário? Porque foi usado por pessoas diferentes, com um costume de vida diferente, e Deus inspirou para apresentar aquela população, sociedade em que eles viviam. Você quer ter uma ideia? Igual nos evangelhos. Mateus escreve para judeu. Aí tem o livro de Marcos, parece que escreve para os romanos, né? Lucas para os gregos, e assim sucessivamente. Então, gênero literário é de acordo com o ambiente, mas em unidade é uma só. Não tem como dizer que a Bíblia não é inspirada, porque Deus capacitou tudo aí da mesma maneira, né? Se no profeta Isaías deparamos com um estilo sublime clássico, em Amós encontramos uma prosa simples e humilde, é o que eu falei, como os campos palmilhados pelo mensageiro campesino. E se em Paulo encontramos um grego que se amolda à dicção do heleno ático, em Marcos encontramos um grego humilde, como humilde era o seu autor. Tá vendo o que eu acabei de dizer? Então vai de acordo com a sociedade, né? Contudo, tanto nos primeiros como nos segundos, não podemos negar a exatidão e a ortodoxia da inspiração, da inspirada palavra de Deus. A inspiração da Bíblia é única. Conforme já dissemos, além da Bíblia, nenhum outro livro foi produzido de maneira sobrenatural e inconfundivelmente divina. Eis porque a palavra de Deus é a obra-prima por excelência da raça humana. Até mesmo seus mais arrebatados inimigos são obrigados a se curvar ante a sua beleza suprema e célica. Haja vista, em todas as universidades realmente importantes, haver uma cadeira dedicada a um idioma hebraico por causa da crescente importância da Bíblia. Então, porque o hebraico é a língua primeira, né? A língua do povo. Né? Depois tem o aramaico e o Novo Testamento em grego. Né? Vamos chegar lá. Aliás, não for a palavra de Deus, a civilização ocidental, como a conhecemos, seria impossível. O que os gregos não lograram com a sua filosofia e lógica, a Bíblia alcançou através de sua mensagem, que, embora singela, derrubou grandes reinos e impérios. Declaração doutrinária das Assembleias de Deus no Brasil. Olha o que a declaração das Assembleias de Deus diz a respeito. Cremos na inspiração verbal da Bíblia Sagrada, única regra infalível de fé normativa para a vida e o caráter cristão. A maioria das denominações evangélicas realmente conservadoras tem a Bíblia como a inspirada palavra de Deus. Sem esse artigo de fé, o evangelismo perde todo o seu conteúdo. Então, é o que as Assembleias de Deus creem, que todos os cristãos verdadeiros têm que também crer, aceitar, acatar e praticar. Né? Agora vamos para as evidências da inspiração divina da Bíblia. Há evidências que nos indicam ser a Bíblia a palavra inspirada de Deus. Basta uma leitura da Sagrada Escritura para se concluir de imediato terem sido elas produto da ação direta do Espírito Santo sobre os agiógrafos, levando-os a escrever os livros que fazem parte do cânon bíblico. Entre as evidências que nos indicam a procedência divina das Escrituras Sagradas, podemos citar, primeiro, a influência na vida do ser humano. Isso é interessante. Que outro livro, a não ser a Bíblia, é capaz de transformar radicalmente o homem? Temos testemunho emocionante de homens, mulheres, jovens, crianças que, no contato com a palavra de Deus, se tornaram novas criaturas. E isso é verídico, porque eu sou fruto
de ser uma nova criatura, que fui transformado pelo poder da palavra de Deus, né? Eu vivi essa experiência. Segundo, a influência na história da humanidade. Ultrapassando as fronteiras de Israel, de onde provieram quase todos os seus escritores, a Bíblia foi responsável direta pela criação da cultura ocidental. A influência do Santo Livro, aliás, ultrapassou o Ocidente e hoje faz com que a palavra de Deus seja admirada em países que sempre se opuseram ao cristianismo. Haja vista a China e o Japão. Interessante, né? Até mesmo os países árabes que se deixam conduzir pelo Alcorão, a influência das escrituras é mais que notória. Então, a Bíblia transcende raça, cultura, tribo, línguas e sucessivamente, né? Terceira, a influência na vida moral da humanidade. Sem a Bíblia Sagrada, estaria a humanidade mergulhada em densas trevas espirituais e morais. Por quê? Porque se não é Sagrada Escritura como regra de fé e prática, nós seres humanos sabemos como iríamos conduzir a nossa vida de forma correta. E a decadência do ser humano é sempre se declinar, né? Cair. Mas com a Bíblia, a tendência é sempre alcançar um caráter moral adequado aos moldes das Escrituras, né? O homem em nada haveria de diferir das bestas feras. Todavia, a moralidade que a Bíblia vem exigindo do ser humano, desde os 10 mandamentos, vem elevando os filhos de Adão aos mais altos ideais, impedindo que se degenere. Então, a Bíblia tem grande poder e é a maior influenciadora da nossa vida. Poder de transformar a nossa vida e influenciadora por nos influenciar a seguir rumo a um alvo, a salvação. É pelo poder da palavra que nos transformamos em novas criaturas, abandonamos o nosso pecado, largamos o velho homem, o velho eu, andamos em novidade de vida, somos nova criatura, temos o direito de ser chamado filho de Deus, tudo pelo poder da palavra. Então, meus queridos irmãos, falando da inspiração divina da Bíblia, e no próximo vídeo, se Deus permitir, iremos falar da inerrância da Bíblia Sagrada, também, que é um tema muito interessante na bibliologia, né? E que Deus possa lhe abençoar e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Amém.